Saudações. Adoro doces. Porquê é que os doces são tão apetecidos? Como os diabetes aparecem? Quais as causas dos diabetes? Como é que a espiritualidade explica os diabetes? Hoje vamos falar dos diabetes vistos pelo lado espiritual. Olá, eu sou a Renata e antes de começarmos gostaria de vos falar um bocadinho sobre o nosso canal. Aqui tratamos assuntos vistos pelo lado espiritual, como por exemplo doenças vistas pelo lado espiritual, como comunicar com anjos, como anjos comunicam connosco, como podemos ter uma prosperidade financeira, uma prosperidade a nível de saúde e a nível mental. Se gostas de temas como estes, subscreve o nosso canal e deixa o teu like. Então vamos lá. Existem dois tipos de diabetes. Os diabetes tipo 1 e os diabetes tipo 2. Os diabetes tipo 1 geralmente aparecem em criança, quando as crianças ainda são pequenas. E eles geralmente aparecem porque o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente que é precisa para levar os açúcares, ou seja, os transformar em energia, levar o açúcar às células. E este açúcar pode ser armazenado ou pode ser usado como energia. Os diabetes se desenvolvem porque o sistema imunológico no organismo destrói as células beta-pancreáticas, que são responsáveis pela fabricação da insulina. E deste modo a pessoa não consegue produzir a sua própria insulina em quantidades suficientes. As causas dos diabetes vistas pelo lado físico podem ser hereditárias ou infecções virais. Esta é uma explicação científica, mas é importante frisar que as doenças hereditárias são hereditárias se a pessoa tiver os mesmos padrões que os progenitores. Ou seja, se souber que é propensa a ter diabetes e se tomar em conta os erros da alimentação, fazer exercício físico, é claro que pode-se livrar, digamos assim, dos diabetes. Agora, se tiver uma vida parecida com a dos pais, uma vida sedentária, comer muitos doces e por aí vai, é claro que as possibilidades tornam-se em realidades. Então vamos ver os diabetes pelo lado espiritual. Como pode uma criança inocente à partida começar logo a vida com diabetes? Complicado. Então, isto é uma coisa de vidas passadas. Na vida passada, esta criança teve uma vida desregrada, sem regras. Ela fez mal para ela própria e para as pessoas à sua volta. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que não tinha senso nenhum de responsabilidade, que só pensava em si própria e que não tinha problemas nenhuns em prejudicar as pessoas à sua volta. Por exemplo, um pai, uma mãe que não se preocupam com os filhos, têm uma vida de boémia, não querem trabalhar, não têm responsabilidade absolutamente nenhuma. Parece que são felizes, mas não são. Então, esta pessoa, quando volta para esta vida, como correção desses erros, para não voltar a cometer os mesmos erros que na vida anterior, tem logo diabetes desde a infância. Os diabetes são uma forma de impor regras e disciplina logo desde o início. Uma criança com diabetes começa logo desde pequena a saber o que são regras. Regras para comer, regras para fazer exercício físico, regras para dormir, regras para medir os açúcares, regras para tudo. Uma grande responsabilidade. E que é para o resto da vida. Claro que quanto mais cedo esta criança aceitar estas regras, mais cedo vai conseguir ter uma vida normal. Normal entre aspas. Mas, se aceitar cumprir estas regras e as cumprir, vai melhorar a sua vida e a rotina vai passar a ser melhor. Ou seja, se a criança for disciplinada, vai ser mais fácil entrar na rotina e passar a ter uma vida normal. Como uma pessoa normal, mas tem que mudar os hábitos, não é? Por exemplo, nós mudamos o nosso trabalho e temos que mudar o horário
de trabalho. Inicialmente vai ser difícil, mas depois a gente ajusta-se àquele horário e a vida passa a ser normal. Temos que planear. Então, os diabetes tipo 1 são para disciplinar, colocar regras, impor limites nas pessoas que na vida anterior não tiveram regras absolutamente nenhumas e também não conseguiram ser felizes. Esta é uma forma de se autodisciplinar, conhecer-se a si mesmo e viver uma vida equilibrada, seja a nível de saúde, de autoconhecimento ou a nível de felicidade. Porque as pessoas que têm diabetes e que têm que impor estas regras a elas próprias, elas vão se conhecer melhor, porque elas vão passar a saber que comidas é que lhe fazem mal, que exercícios é que gastam mais energia, como é que elas se sentem felizes, elas vão se conhecer muito melhor. A diabetes tipo 2 é diferente da tipo 1. Na diabetes tipo 2, este problema acontece quando há resistência à insulina, ou seja, o pâncreas produz insulina, mas esta insulina não é usada no nosso organismo como devia. E então o pâncreas começa a produzir mais insulina, até que chega à exaustão. E isto dá-se, a insulina não é absorvida porque há uma resistência do nosso corpo. Então, o pâncreas produz, fica exausto e as células começam a falhar. E quando isto acontece é quando começamos a ter açúcar no sangue. Normalmente é quando descobrimos que temos diabetes e que temos que começar a controlar os açúcares e aquilo que comemos. Depois desta breve explicação, vamos aos diabetes tipo 2, vistos pelo lado da espiritualidade. Começamos pelo pâncreas, que é uma glândula que tem duas funções. Através do suco pancreático, que se destina a digerir as substâncias ácidas dos nossos alimentos e que na espiritualidade é digerir os sentimentos ácidos da nossa vida, e a outra é a produção de insulina, que faz com que as células possam aproveitar a energia dos açúcares. E na espiritualidade será dizer-se que deixamos de ter o gosto pela vida, ou seja, a insulina dá-nos o gosto pela vida. Então, quando o pâncreas começa a falhar, deixamos de conseguir digerir os sentimentos ácidos e deixamos de ter doce pela vida, ou seja, passamos a ter uma vida amarga. Aparecem os diabetes. Os diabetes são desgostos acumulados, muitas frustrações amorosas, financeiras, entre outras. A pessoa fica amarga, sem gosto pela vida e não consegue largar o passado, não consegue aceitar as coisas que lhe fizeram, os desgostos, e vive a pensar no passado e com medo do futuro. Uma pessoa amarga. Estas pessoas podem ter 3 comportamentos negativos. Comportamento número 1. Podem ser pessoas amargas que tiveram experiências traumáticas e que não as aceitam e se perguntam constantemente sobre coisas do passado, coisas más que aconteceram, e se nós lhe perguntarmos algum episódio do passado, elas contam-nos esse episódio como se aquilo tivesse acontecido ontem, com aquela dor, aquele rancor, aquela raiva. Por exemplo, um viúvo ou uma viúva que perdeu a esposa ou o marido continua a viver aquela dor da perda como se fosse ontem, e às vezes estamos a falar que já passaram 5 anos, 6 anos. Estas pessoas também costumam reclamar muito da vida, que a vida foi muito madrasta para elas, não veem doçura em lado nenhum. Outro comportamento negativo, o número 2, é controlar a vida de toda a gente. As pessoas não controlam a vida por mal, eles controlam a vida porque também têm medo de perder essas pessoas queridas para eles. E o terceiro comportamento negativo é terem medo e insegurança do futuro. O futuro para estas pessoas é uma coisa extremamente incerta. As pessoas que tenham diabetes do tipo 2 podem ter um ou mais destes comportamentos, mas enquanto não o resolverem, não vão melhorar.
E o primeiro passo para isso acontecer é reconhecer que elas têm um destes comportamentos e trabalhar neles. 1, 2 ou 3. Mas basta um para ter diabetes. E enquanto não mudarem essa atitude do passado, essa dor do passado, enquanto não deixarem de reclamar da vida, de se transformarem em vítimas, e enquanto não viverem o presente e não tiverem medo do futuro, as coisas não vão melhorar. Mas existe aqui um ponto muito importante. As pessoas com diabetes tipo 2 são pessoas amargas porque elas também não vivem a criança interior. Isso também é importante, viver a criança interior. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma mãe que está sempre preocupada com o filho. Ai, não brinques com isso, vais-te aleijar. Ai, não subas aí porque vai-te acontecer isto. É assim, se essa mulher ou mãe, estou a falar mãe, deixar de se preocupar um bocadinho menos e tentar brincar com o filho, ser ela também um bocadinho criança, se acreditar um bocadinho no conto de fadas outra vez, porque as pessoas que têm diabetes tipo 2, elas são extremamente maduras e então não acreditam em nada. Para elas a vida é assim, é assim, é assim. Não aceitam que coisas boas entrem na vida delas. E então, se elas forem um bocadinho crianças, vão aceitar esta vinda das coisas boas melhor. Portanto, no exemplo desta mãe, se ela brincar com a criança e não pensar no que as pessoas vão pensar dela, dizer sobre ela, e se entregar à criança interior, já é um caminho para conseguir uma melhora. Quando deixamos de ter um bocadinho de criança em nós, quando deixamos de acreditar em contos de fadas, deixamos de ser felizes e levamos a vida muito a sério. Temos uma vida muito amarga porque não acreditamos em nada, não acreditamos que nada de bom pode acontecer na nossa vida e a nossa vida torna-se só coisas más. A diabetes tipo 2 são um convite a ver a vida com mais doçura, são um convite de amarmos-nos a nós mesmos exatamente como nós somos. É ultrapassar os traumas do passado e reconstruir-se, tirar partido daquelas coisas más que nos aconteceram, tomar disso uma lição e seguir em frente e ver beleza em coisas simples, não virmos a vida toda negra. E depois é a criança interior, pelo menos brincarmos um bocadinho, acreditarmos nos nossos sonhos outra vez e não deixar que a idade ou os diabetes façam com que nós deixemos de ter vida. E desta forma, se sairmos da vitimização e nos deixarmos de culpar por tudo e começarmos a viver o presente e a ver doçura na vida, a nossa vida vai melhorar. E para finalizar, a vida fez-me assim, e o que é que eu fiz com a vida? Está na hora de sermos nós a mandar na nossa vida, está na hora de tomarmos o comando da nossa vida e traçarmos o nosso rumo. Por hoje fico por aqui, espero que tenha sido útil. Deixa nos comentários se tens algum destes comportamentos. Não te esqueças de deixar o like, compartilhar com os teus amigos e subscrever o nosso canal. Gratidão, até breve.